Boa tarde a todos. Fiquei um pouco perdido com relação a boa tarde ou bom dia, porque houve a troca de horários, né? Então, meu nome é Orlando Laitano, eu sou consultor do Gatorade Sports Science Institute, também sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, no interior de Pernambuco, né? E eu vou conversar com vocês aqui hoje sobre um assunto que vem sendo bastante recorrente na mídia nos últimos meses, né? Que são os desafios fisiológicos da prática do jogo de futebol realizado em ambiente extremo, como no calor, né? O meu planejamento aqui é falar em torno de 40 minutos e depois a gente deixar uns 15 minutos para resposta de perguntas de vocês, né? Bom, eu rapidamente gostaria de me apresentar para vocês entenderem quem eu sou e por que eu vim falar para vocês desse assunto, né? Eu sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Luterana do Brasil, no Rio Grande do Sul, especialista em Ciências da Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, e fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de Fisiologia do Exercício. Durante o mestrado e o doutorado, eu tive a oportunidade de ser treinado, né, por dois grandes nomes da fisiologia do exercício, e particularmente na área de regulação térmica durante o exercício, né? Um deles é o professor Ron Mon, que é um escocês que tem uma produção científica vasta na área de resposta fisiológica de jogadores de futebol em ambiente quente, né? E o outro é o professor José Gonzalez Alonso, que é um fisiologista que trabalha com a resposta cardiovascular durante o exercício realizado no calor. Essas duas experiências que eu tive, é importante ressaltar que com o Dr. Ron, nós rodamos a Inglaterra inteira fazendo avaliação da composição eletrolítica do suor de jogadores de futebol da Liga Inglesa, né? Então, naturalmente, quando eu retornei ao Brasil dessas experiências, eu acabei me tornando professor na Universidade Federal do Vale do São Francisco, e em Petrolina o calor é constante, né? Então eu tenho um laboratório a céu aberto para estudar questões relacionadas à resposta fisiológica ao calor, e recentemente eu me tornei consultor do Instituto. Bom, então o assunto, né, da prática do jogo de futebol no calor, como eu falei inicialmente, ele vem sendo bastante recorrente na mídia e todos vocês devem ter conhecimento, né, que treinadores de futebol, jogadores, as próprias federações, né, acabam tendo que muitas vezes enfrentar o calor, porque ele é obviamente inerente, é uma característica que nós ainda não temos a condição de controlá-lo, a menos que o estádio seja climatizado, né? Então, eu organizei, né, os seguintes tópicos para explorar esse tema. Então a gente vai começar falando rapidamente sobre a caracterização metabólica e termorregulação no futebol. Eu vou mostrar algumas evidências sobre hipertermia e desidratação no futebol, né? Então toda a informação que eu vou trazer aqui para vocês ela é baseada em evidência científica. Posteriormente, nós vamos explorar os desafios fisiológicos do jogo de futebol no calor. Algumas recomendações que podem ser tiradas a partir dessas informações que eu vou trazer. E, por fim, algumas conclusões sobre o assunto. Bom, isso todos vocês sabem, mas só para fazer um pano de fundo para a minha apresentação, né? O futebol é considerado um esporte coletivo, né, e intermitente com repetidas sessões de corridas de alta intensidade e curta duração, né? A distância coberta ao longo de 90 minutos de uma partida de futebol fica entre 8 e 13 quilômetros, dependendo de uma série de fatores que vão influenciar, né? E a intensidade média, né, que o jogador acaba desempenhando durante o jogo é aproximadamente 75% do seu consumo máximo de oxigênio, né? Então, dessa maneira, fisiologicamente, o futebol ele é classificado como um esporte que usa, né, metabolismos mistos, né, para que o jogador possa desempenhar, e, obviamente, que o predomínio de atividades anaeróbias ele é bastante recorrente, porque a ação do jogador de futebol, quando está de posse da bola, ela é explosiva, ela é uma ação que exige uma grande capacidade de executar força, né? Bom, o
que isso tem a ver com regulação da temperatura do corpo? Isso tem a ver porque na medida em que o músculo contrai para que o jogador possa realizar um movimento, ele produz calor naturalmente. Da onde vem esse calor que é produzido pelo músculo? Esse calor ele é proveniente da conversão dos substratos energéticos, que são adquiridos através da dieta, dos macronutrientes, da conversão desses macronutrientes em ATP, né, que é a moeda corrente de energia para o músculo do jogador. Só que quando a gente faz essa conversão, quando o nosso corpo, as células fazem a conversão de energia química para energia mecânica, há uma perda desse calor, há uma perda dessa energia, né, que fica armazenada no nosso corpo sob a forma de calor. Então, toda vez que eu contraio a musculatura, eu naturalmente aumento a temperatura corporal. Quanto mais intensa for a atividade muscular, maior vai ser a magnitude de aumento na temperatura corporal do jogador. Além disso, se o jogador estiver exposto a um ambiente quente, obviamente que ele vai acumular mais calor ainda por parte do ambiente, né? Então, se o corpo humano não fosse dotado de mecanismos de termorregulação, ou seja, mecanismos que fazem a troca de calor com o ambiente, não seria possível, né, nós entraríamos em valores de temperatura corporal suprafisiológicos e não seria possível o desempenho e poderia colocar até mesmo em risco a vida do jogador, né? Bom, existem diversos mecanismos termorregulatórios que são bastante eficientes, né? Entretanto, eu vou me deter ao mais eficiente deles, principalmente para uma atividade terrestre como é o futebol, que é a evaporação do suor, né? Então, ele é um mecanismo mais eficiente para controle de temperatura, para troca de calor com o ambiente, porque nós não ganhamos calor por meio de evaporação, enquanto que a condução eu posso tanto ganhar quanto perder calor, e assim na convecção, na radiação e etc. Então, a evaporação do suor é a via mais eficiente, porque através dela eu somente perco calor. Entretanto, para eu perder calor através da evaporação do suor, eu preciso que a umidade relativa do ar esteja dentro de determinados valores que vão favorecer essa troca. Bom, eu espero ter convencido vocês com esse slide de que suar é algo importante para o jogador de futebol, porque ele regula a temperatura do seu corpo. Quanto mais suor o nosso corpo produz, isso significa que maior é a nossa capacidade termorregulatória, claro que dependendo da capacidade de evaporação que o ambiente permite. O suor ele é produzido por glândulas sudoríparas, e nós temos milhares de glândulas sudoríparas espalhadas na superfície da nossa pele, e nessa imagem vocês podem ver os dois tipos de glândulas sudoríparas que nós temos, né? A glândula sudorípara apócrina, que muitas vezes, que na maioria dos casos está associada à excreção de estruturas como folículos capilares e glândulas sebáceas, e a glândula sudorípara écrina, que é a glândula sudorípara que produz o suor, que é termorregulatório. Vocês podem perceber que a glândula sudorípara écrina, ela recebe uma vascularização, ou seja, quando nós suamos, o que está acontecendo é que nós estamos reduzindo o nosso volume de sangue, porque o sangue é a matéria-prima para a formação do suor. Então, embora suar seja algo importante, algo relevante, porque regula a temperatura do corpo, suar também diminui o volume de sangue, né? E isso pode trazer alguns impactos que nós vamos ver mais adiante sobre o desempenho físico de jogadores de futebol. Duas preocupações de se jogar futebol no calor, portanto, né, é a hipertermia, quer dizer, o aumento na temperatura corporal, que vai ser promovido pela alta intensidade do jogo e pela alta necessidade dos músculos esqueléticos de gerarem energia, e também, quando ele é realizado no calor, esse ambiente vai contribuir para o aumento da temperatura corporal. E a desidratação, que é recorrente, né, ou que é consequente dessa hipertermia, pode trazer algumas consequências indesejadas também. Aqui está uma foto do Rei Pelé, e parece que ele já, nessa época, já sugeria para os fisiologistas que talvez um dos sistemas fisiológicos que mais sofra com o impacto da hipertermia e da desidratação seja justamente o sistema cardiovascular, né? Então, o Pelé acabou dando uma pista através dessa foto bastante clássica da sua camiseta suada com o formato de um coração. Bom, quais são as evidências que nós temos na literatura
sobre hipertermia e desidratação, especificamente no futebol. Essas evidências, o número de evidências vem crescendo muito nos últimos anos, mas é importante deixar claro que existe uma grande dificuldade de se fazer a tradução da informação científica para o campo. E também é difícil de reproduzir em laboratório situações que reflitam de maneira mais fidedigna situações que nós vivemos no campo. E eu acredito que uma das dificuldades que os preparadores físicos, que os fisiologistas acabam tendo de aproximar a ciência da prática do dia a dia é justamente essa dificuldade de se produzir estudos que sejam, de fato, reprodutíveis na prática profissional. Tá? Então, eu vou mostrar alguns estudos específicos sobre hipertermia e desidratação no futebol. Bom, esse estudo de 2006 foi o primeiro estudo que caracterizou a temperatura corporal de jogadores de futebol durante um jogo propriamente dito, certo? Para quem não sabe, em laboratório nós controlamos a temperatura corporal através de termometria retal ou termometria esofágica, né? Mas fica praticamente impossível de se utilizar essa metodologia em campo. Né? Tu não pode colocar um termômetro retal em um jogador de futebol durante um jogo. Né? Isso seria inviável por diversas razões, inclusive para achar voluntários para isso. Entretanto, recentemente, houve o desenvolvimento de um sistema que são pílulas, né, que os jogadores, ou que qualquer pessoa, na verdade, pode ingerir essa pílula, e por telemetria, essa pílula informa a temperatura intestinal, ou seja, muito mais viável de se medir a temperatura durante uma partida propriamente dita. E foi o que esses dois pesquisadores ingleses fizeram. Né? Então, eles compararam aqui duas equipes, né, uma equipe recreacional, de nível recreacional, e uma equipe de profissionais, né, que realizaram uma partida de futebol e ingeriram essa pílula horas, na verdade, antes da partida iniciar. Há um aumento, obviamente, na temperatura, significativo na temperatura corporal, na temperatura intestinal, entre o início e o fim do jogo, mas o que chama atenção é que, no intervalo, essa temperatura volta para valores próximos aos valores de repouso, mas no segundo tempo essa temperatura aumenta de maneira progressiva e significativa a valores superiores aos valores observados no primeiro tempo. Só que esse padrão só foi observado em jogadores recreacionais. Né? Os jogadores profissionais, que estão aqui representados por esses quadrados, eles têm uma capacidade de manter uma temperatura corporal mais estável no segundo tempo da partida. Os motivos para isso a gente vai tentar explorar nos slides a seguir. É importante deixar claro que, como o grupo é inglês, as temperaturas dos jogos, né, são temperaturas relativamente baixas e não representam um padrão de aumento de temperatura em uma situação de jogo no calor. Né? Entretanto, nós podemos observar que a magnitude de aumento, mesmo num ambiente considerado com uma temperatura relativamente baixa, é bastante alto. Um outro estudo mais recente, esse aqui é de 2012, reportando aqui o aumento, né, o gradiente de aumento na temperatura corporal em jogadores de futebol que realizaram uma sessão de treinamento de alta intensidade, uma sessão de baixa intensidade e a simulação de um jogo. Né, e eles reportaram um incremento de 1 grau centígrado por hora, né, nos jogadores quando realizaram a simulação do jogo. E aqui um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês podem observar no título do artigo, né, que é a resposta à hidratação, respostas termorregulatórias da sudorese, da hidratação de jogadores profissionais no treinamento no calor. E quando nós vamos observar a temperatura ambiente, nós temos 27 graus. Né? Isso não é calor para os nossos padrões aqui no Brasil. Pelo menos em Petrolina, nós sobrevivemos com uma temperatura de 35 graus, em média, ao longo do ano inteiro. Né? Então, chamar 27 graus de calor depende para quem e depende aonde, mas as pessoas já consideram 27 graus um ambiente relativamente extremo para a prática de um esporte que exige tanto da musculatura. Uma outra informação que é recorrente, e isso aqui nos dá subsídio para chegar a essa conclusão, todos os estudos que realizaram
avaliação da hidratação e da resposta termorregulatória e da sudorese de jogadores de futebol, eles mostram que a perda de líquidos através do suor, ela sempre ultrapassa o conteúdo de líquido que é consumido. Ou seja, a desidratação no futebol é algo real, né? Nós vamos discutir mais adiante, e isso é independente da intensidade, né? Quando é alta intensidade, quando é baixa intensidade, não consegue também repor, e quando é uma simulação de um jogo, também não consegue repor. É aproximadamente 50% nós temos, quando a gente vai avaliar os nossos resultados de maneira mais criteriosa, o jogador é capaz de repor apenas 50% do que ele realmente perde. E isso pode trazer algumas implicações para o seu desempenho, como nós vamos ver mais adiante, né? Aqui tem uma comparação, né, do futebol em relação a outros esportes, né? Então aqui nós temos a perda de suor por ml por hora, e aqui o quanto é ingerido de líquido em ml por hora. E observem que os jogadores perdem em torno de 1 litro a 1,2 litros, e eles consomem em torno de 350 a 500 ml apenas, né? Isso se dá por diversos fatores, né? E o principal fator é a característica do jogo, ou seja, os jogadores não têm a oportunidade de beber dentro da partida. É diferente quando nós comparamos um esporte, o futebol, com um esporte como o ciclismo, onde o ciclista leva a sua garrafinha e bebe no momento em que ele estabeleceu. Então, o jogador de futebol ele depende de situações de uma parada técnica, ele depende de uma parada para que algum jogador, algum atleta seja atendido, e ele, obviamente, depende fundamentalmente do intervalo que acontece, né? Só que o intervalo ele tem duração de 15 minutos, e em 15 minutos tu não consegue fazer a reposição de todo o suor que foi perdido, né? Então, obviamente, que a estratégia para se combater a desidratação no futebol é tentar reduzir a magnitude ou reduzir essa diferença, né? Fazer com que o jogador tenha o hábito de consumir líquidos, principalmente em momentos que antecedem o jogo, e a manutenção seja feita no intervalo da partida também. E sempre que possível, ao longo do jogo. Recentemente, as federações têm feito a inclusão de um tempo para que os jogadores se dediquem à hidratação, né? E isso é bastante bem-vindo no ponto de vista de manutenção do desempenho do jogador durante uma partida realizada no calor. Bom, aqui é um outro estudo realizado por um grupo, é um grupo aqui do mundo inteiro, tem o professor Timothy Noakes, que é um sul-africano que tem uma produção bastante relevante nessa área de fisiologia do esporte e do exercício. Bom, eles tentaram, como eu falei para vocês, é muito difícil reproduzir situações específicas do jogo de futebol dentro do laboratório. E qual foi a estratégia que esse grupo usou? Eles fizeram medidas prévias, né, antes da realização do protocolo, e eles colocaram os jogadores a realizar 45 minutos de ciclismo dentro do laboratório, né, numa intensidade correspondente a 90% do limiar ventilatório. Depois desses 45 minutos, os jogadores iam para o campo e realizavam 45 minutos de uma partida de futebol. E, posteriormente, eles tinham o seu desempenho medido após esse protocolo. O que diferenciava entre os grupos? A quantidade de líquido que era consumido, né? Então, em uma situação, eles realizavam esse protocolo com líquido à disposição. Na outra situação, eles simplesmente faziam um bochecho com o líquido, mas não engoliam o líquido. E na outra situação, eles não consumiam líquidos de maneira nenhuma, não havia líquido à disposição para eles ingerirem durante a prática. O que os resultados demonstram? Que o desempenho, isso é conclusão dos próprios autores, né? O desempenho foi significativamente prejudicado quando a ingestão de fluidos foi negada, né? E uma perda de massa corporal correspondente a aproximadamente 2% de queda na massa corporal é prejudicial para o desempenho de variáveis fisiológicas relacionadas ao futebol. E a gente pode ver aqui que o desempenho no teste de ioiô, a distância que foi coberta, foi significativamente menor, tanto quando foi feito o bochecho com a bebida e quando a bebida não foi ingerida em comparação a quando tinha líquido à disposição, né? Então é bastante interessante os resultados que estão reportados no British Journal of Sports Medicine. Esse é um estudo mais recente de um grupo do Catar, onde eles pegaram 17 jogadores e monitoraram esses jogadores
em 2 diferentes partidas. Uma partida considerada controle, né, então 21 graus de temperatura e 55% de umidade relativa do ar, e a outra partida foi realizada no calor, 43 graus e 15% de umidade relativa do ar. O que eles mediram? A distância total que foi coberta pelos jogadores de futebol foi significativamente menor quando o jogo foi realizado no calor, né? Aqui nós temos a distância total que foi coberta, aqui a distância no primeiro tempo e a distância no segundo tempo, e em todas a gente pode observar que há um efeito da temperatura ambiente sobre a capacidade de cobrir distâncias. Quando nós olhamos para o desempenho de corridas de alta intensidade, que são os movimentos predominantes num esporte como o futebol, nós podemos observar que também há uma queda significativa, influenciada pelo calor, né, tanto no primeiro tempo da partida quanto no segundo tempo da partida. Então, definitivamente, parece que a literatura está sugerindo que jogar futebol no calor, e aqui nós não estamos brincando, porque é uma temperatura significativa, tem um efeito negativo sobre o desempenho do jogador de futebol. Então, as conclusões desses estudos que eu mostrei, né, a temperatura do músculo ela pode chegar a valores extremamente altos, né? Existem relatos na literatura de valores próximos de 42 graus Celsius. A temperatura central pode alcançar valores próximos a 40, 42. Há uma menor quantidade de tiros de velocidade no segundo tempo da partida, e problemas podem ser acentuados pela presença de pouco vento e elevada umidade relativa do ar, né? Então, quando nós temos esse cenário ambiental, nós temos que tomar alguns cuidados que eu vou mencionar mais adiante. Por que será, eu acho que essa é a grande pergunta que vocês devem estar elaborando, por que o desempenho é prejudicado por essas questões? Por que esses estudos mostram, né, são estudos descritivos que mostram que o desempenho do jogador de futebol, quando o jogo é realizado no calor, é significativamente prejudicado, e o que acontece fisiologicamente que pode explicar essa resposta descritiva, né? Então, quais são as consequências fisiológicas da hipertermia e da desidratação que podem explicar a queda no desempenho do jogador de futebol? Bom, em primeiro lugar, a hipertermia ela é caracterizada quando há um aumento da temperatura corporal central, né? Ocorre também, em resposta à hipertermia, o aumento do fluxo sanguíneo periférico para que haja ativação das glândulas sudoríparas, para que a evaporação desse suor possa regular a temperatura do corpo. Isso promove uma sobrecarga cardiovascular, que dentro de instantes eu vou explicar com mais detalhes, né? E acaba promovendo um efeito sobre o esforço relativo no treinamento e nos jogos. Quer dizer, quando o jogo é realizado no calor, né, a intensidade relativa do jogo ela é superior a quando o jogo é realizado num ambiente mais ameno. E casos extremos podem levar à morte, por doenças relacionadas ao calor. A desidratação, por sua vez, ela é caracterizada quando nós observamos déficits de fluidos corporais iguais ou maiores do que 2% da massa corporal, quando há uma redução no volume plasmático, né? Então nós observamos alterações em marcadores sanguíneos como hematócrito e hemoglobina, há um aumento da osmolaridade da urina, e isso pode ser observado facilmente através da medida da cor da urina, né? E há um aumento na osmolaridade do sangue, né? Então essas são as respostas fisiológicas que nós observamos em quadros de desidratação. Uma possível explicação para a queda no desempenho de jogadores de futebol quando estão desempenhando em ambiente quente pode ser a maior utilização de glicogênio muscular, que é uma importante fonte de combustível para o músculo durante o exercício, né? E esse estudo, publicado já há alguns anos, demonstra que o estresse térmico, né, ele pode aumentar a utilização do glicogênio muscular. Então, pode ser que esses jogadores eles acabam apresentando um maior gasto, né, de combustível quando o jogo é realizado no calor, e isso pode explicar a queda no desempenho, como observado anteriormente. Uma outra explicação é a sobrecarga cardiovascular, né, que talvez o Pelé, lá na sua camiseta suada, tenha dado a dica para os pesquisadores, né? O que acontece? O coração precisa bombear sangue para a musculatura ativa durante o jogo e durante o treinamento.
o coração acaba atingindo esse objetivo, aumentando a sua frequência cardíaca. Entretanto, a temperatura corporal começa a aumentar, né, pela produção metabólica de calor, e fluxo de sangue para a pele, para que a termorregulação ocorra, também acaba se tornando uma necessidade. Então, o que acontece? Nesse cenário de calor e de desidratação, eu estabeleço uma competição pelo fluxo sanguíneo disponível. E cada vez menos sangue, que está levando oxigênio e nutrientes para a musculatura, está disponível no músculo, porque nós precisamos também atender uma demanda que aumenta progressivamente para a pele, para a produção de calor. E isso acaba fazendo com que o músculo perca a sua capacidade de desempenhar, e pode também ser uma explicação para a queda no desempenho dos jogadores de futebol. Aqui é um estudo do professor González Alonso, foi feito com ciclistas, né? Mas demonstra um pouco desse cenário cardiovascular. Esses ciclistas, eles pedalaram por 2 horas no calor, a 35 graus, dentro de uma câmara ambiental, a 60% do consumo máximo de oxigênio, e eles observaram uma queda no débito cardíaco, né, no momento da fadiga. Essa queda no débito cardíaco, ela aconteceu apesar de um aumento significativo de 13% na frequência cardíaca, né? Porém, houve uma queda significativa no volume de ejeção. Essa queda no volume de ejeção foi explicada por um menor retorno venoso e uma menor pressão arterial média, que resultou num melhor fluxo de sangue à disposição para a musculatura ativa e um menor fluxo de sangue para a pele, né? Então parece que essa cadeia de sobrecarga cardiovascular acaba justificando, né, essa menor entrega de nutrientes e de oxigênio para o músculo quando o indivíduo encontra-se desidratado e realizando exercício num ambiente quente. Então, obviamente, que a desidratação é algo indesejado, porque no momento em que nós temos o jogador desidratado, ele vai ter uma maior sobrecarga cardiovascular e vai acabar atuando muito mais próximo dos seus limites fisiológicos. Esse é um outro estudo clássico do professor González Alonso, publicado em 1999 no Journal of Applied Physiology. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram também ciclistas bastante treinados e eles usaram estratégias de manipulação da temperatura corporal antes do exercício. Então, em uma sessão, eles começavam o exercício com o corpo resfriado, né, com uma temperatura corporal mais baixa, como nós podemos ver aqui. Então, foi uma estratégia de pré-resfriamento. Na outra era uma situação controle, quer dizer, os participantes chegavam ao laboratório e já ingressavam na bicicleta para fazer o exercício até a exaustão. E na outra situação, eles vestiam uma roupa de perfusão e tinham a temperatura corporal elevada, como vocês podem perceber aqui, ó, a 38,5 graus era a temperatura corporal inicial. Quais são os achados mais importantes desse estudo? Em primeiro lugar, o desempenho, né, que está demonstrado aqui no eixo horizontal, ele foi drasticamente reduzido quando a temperatura corporal foi elevada inicialmente, né? E a estratégia de pré-resfriamento foi eficiente na perspectiva de aumentar a tolerância desses ciclistas ao exercício, né? Mas um achado mais importante é que, independente da temperatura corporal inicial, todos os indivíduos entraram em fadiga quando a temperatura atingiu valores próximos de 40 graus. Então parece que existe uma temperatura, um limiar de temperatura, para além do qual o corpo humano não é mais capaz de desempenhar. Com muita frequência as pessoas perguntam, jornalistas e até mesmo em palestras, quais são os riscos de se realizar uma competição ou um jogo de futebol no calor, né? Obviamente que para o atleta existem riscos, mas esses riscos são muito mais relacionados à queda no desempenho, né, do que eventualmente risco à saúde. É claro que isso é preciso identificar potenciais jogadores com uma maior predisposição ou com uma maior intolerância ao calor, mas de maneira geral o que nós devemos observar quando o jogo é realizado no calor é um ritmo de partida mais lento, naturalmente, certo? Uma vez que as duas equipes estarão expostas ao mesmo estresse ambiental. E esse ritmo mais lento, aquela equipe que tiver a melhor estratégia de manter
os níveis de líquidos corporais em valores reduzir a magnitude da desidratação, pode ter um maior sucesso ou uma menor queda no desempenho. Então, possivelmente haja um mecanismo, possivelmente central, de proteção que reduz a intensidade e a duração da atividade. Quer dizer, naturalmente, nós acabamos diminuindo a intensidade do esforço que estamos realizando e nós vamos observar como resultado disso jogos em intensidades menores, né, daquelas realizadas em um ambiente mais frio. Bom, quais são as recomendações que nós podemos tirar a partir dessas informações que eu demonstrei para vocês nos últimos 30 minutos? Bom, a forma mais eficiente de se prevenir os problemas, a queda de desempenho resultante da desidratação e da hipertermia é, obviamente, através da ingestão de líquidos. Não apenas durante o exercício, mas nós temos estudos recentes demonstrando que a recuperação do jogador de futebol, né, quando ele tem uma desidratação reduzida durante o jogo, essa recuperação se dá de maneira mais rápida, né? Então, tanto o manejo da hipertermia quanto da desidratação, ele não só é importante para o desempenho no jogo, propriamente dito, mas ele é importante para que o jogador esteja pronto para o próximo estímulo de maneira mais precoce. E isso é vantajoso para qualquer equipe. Então, essa ingestão de líquidos ela deve ser suficiente para restringir a perda de massa corporal a 2% da massa pré-exercício. E, obviamente, que isso aqui necessita que as equipes tenham pessoas, né, capacitadas para fazer esse monitoramento, porque, obviamente, cada jogador vai responder de maneira diferenciada com relação à tolerância ao calor e à tolerância também à desidratação. Uma outra recomendação importante é separar de 1 a 2 semanas de aclimatação antes de jogar, né? Então, principalmente equipes que não estão habituadas ao jogo no calor, elas devem se planejar e se acostumar com as elevadas temperaturas antes de fazerem a exposição direta na partida que vai ser realizada no calor. E o corpo é bastante eficiente para se adaptar a ambientes mais quentes. Recomendações para as comissões técnicas, né? Realizar anamneses antes da competição para identificar possíveis atletas de risco. Há uma grande variabilidade com relação à tolerância à desidratação e com relação à tolerância ao desempenho em elevadas temperaturas, né? Existem resultados de vencedores de provas como maratona, por exemplo, onde esses indivíduos terminam a prova com percentuais elevadíssimos de desidratação e também com valores bastante elevados de temperatura corporal. Ora, mas a temperatura e a desidratação, elas não prejudicam o desempenho? Então, como que esse maratonista acabou de vencer a competição? Obviamente que isso se trata de um indivíduo que tem uma grande tolerância à desidratação e ao calor, né? Então, ele não pode servir de referência para o restante dos praticantes do exercício no clima quente. Então, quando nós temos um grupo de jogadores, nós precisamos ter um protocolo de avaliação muito objetivo e específico que seja capaz de identificar atletas que têm, por característica, apresentar maiores problemas relacionados à sudorese e à tolerância dessa situação fisiológica. Estabelecer intervalos para hidratação durante a prática, durante o treino ou durante a partida, e isso vem sendo realizado. Parece que os gestores, os organizadores de competição têm dado uma atenção para essa recomendação, e isso ajuda bastante, né, a minimizar, até mesmo o jogo se torna mais atraente, porque tu consegue manter um nível de performance muscular do jogador, mesmo quando o jogo é realizado no calor. E a disponibilização de pessoal capacitado e de recursos, né, como sacos de gelo, toalhas geladas, salas climatizadas, para reverter casos severos, né? Os sinais e sintomas relacionados a doenças associadas ao calor, eles são muito semelhantes a outras situações que ocorrem
durante a prática de uma atividade no calor, né? Então é muito semelhante a uma hipotensão, é muito semelhante a um quadro de hipoglicemia, enquanto que muitas vezes o que o jogador pode estar apresentando é justamente um caso de hipertermia severa. Então é fundamental que as comissões técnicas sejam capazes de reconhecer essa situação para conseguir reverter o quadro o quanto antes e preservar a saúde e o desempenho desse jogador. Bom, eu tenho visto aqui no evento que o assunto lesão ele é tratado com bastante interesse, né? E uma pergunta que eu acho que surge naturalmente é: existe relação entre desidratação e risco de lesão? Ou seja, será que o jogador que desempenha mais desidratado, ele apresenta um maior risco, né, de desenvolver lesões musculares? Não há evidências diretas sugerindo isso, essa relação de causa e efeito. E nem eu, nem nenhum pesquisador conseguiu até hoje pensar num desenho metodológico que pudesse testar essa relação, né? Entretanto, nós temos alguns indicativos. Por exemplo, há um aumento da intensidade relativa do exercício quando o indivíduo está desidratado, né? Nós temos mecanismos neuromusculares, isso está bem documentado na literatura, que estão comprometidos quando o indivíduo está desidratado. E também há um efeito bastante significativo da desidratação sobre mecanismos cognitivos, né? Então, na dúvida, é importante que o atleta seja mantido bem hidratado para evitar, né, que essa relação seja, eventualmente, uma relação que explique o maior risco de lesões. Um outro aspecto muito importante que eu não abordei nessa aula, mas é que os árbitros que foram recentemente mencionados aqui em um dos temas, eles também estão submetidos aos mesmos riscos e aos mesmos desafios fisiológicos, né? E eles, como há um aspecto relacionado a comprometimento de mecanismo cognitivo com a desidratação, obviamente que a hidratação dos árbitros precisa ser mantida, precisa ser monitorada para evitar que o árbitro apresente riscos de cometer erros durante a partida. Bom, então, concluindo aqui a minha apresentação, né, a hipertermia, a elevada temperatura corporal e a desidratação podem prejudicar o desempenho dos jogadores de futebol. A ingestão de líquidos e a aclimatação são recomendadas para reduzir os efeitos prejudiciais do jogo que é realizado no calor. Existe uma limitação na literatura com relação a posicionamentos de sociedades sobre recomendações, né, de o que deve se fazer quando as equipes vão jogar em ambiente quente. Recentemente, em 2010, esse grupo de pesquisadores aqui, que são fisiologistas, que trabalham com essa temática de regulação térmica e exercício, dentre eles o meu orientador de doutorado, eles desenvolveram um posicionamento sobre o conhecimento atual sobre o jogo de futebol em ambientes quentes, né? E nesse artigo, nesse posicionamento, existem algumas orientações que podem facilmente ser implantadas, né, em protocolos de comissões técnicas para fazer o monitoramento desses jogadores. Eu queria passar um vídeo rapidinho aqui sobre as ações do Instituto Gatorade de Ciência do Great Esporte. athletes are always looking for an edge, something to take them to the next level and improve their performance. The Gatorade Sports Science Institute has expertise in nutrition and hydration for sports performance that helps athletes better understand their unique physiology in order to reach their goals. With locations in Barrington, Illinois, IMG Academy at Bradenton, Florida, and at Loughborough University in the UK, as well as GSSI executions at the Super Bowl and partnering with elite institutions in Mexico, GSSI has the ability to help athletes all over the world reach their goals and improve their performance. The Gatorade Sports Science Institute is a research division of the Gatorade Company. Our goal is to conduct research on athletes to gain a better understanding of what the athletes' needs are to actually help them improve their performance through hydration and nutrition. Each athlete has their own individual potential. You can't reach that potential without proper hydration and nutrition. Proper fuel and hydration is important for athletes due to the fact their body is made up mostly of water that you lose as the body sweats.
Nutrition is important because nutrition is what fuels the body. As the fuel turns to energy, the body is able to carry out motion and activity. So when the fuel is running low, the body can't produce the energy needed. Everyone is looking for a way to get an edge on their competition. The athletes that come to the Gatorade Sports Science Institute learn about how small changes in their training and their nutrition can give them the edge they need. So when an athlete enters the lab, the first thing we do is we look at their height and weight, and then look at their body composition. From there, we look at markers of metabolism in the body. After that, we see how their body has changed from using fat at rest to requiring more carbohydrate later during exercise. We look at the athlete's cognitive function, their ability to multitask and respond to stimuli. Following that, we move to see how their whole body reaction time is. We're looking at muscle strength, and finally we're looking at anaerobic power and fatigue. Here's your resistance for 30 seconds, 30 seconds. Come on, you have this, come on. Keep going, come on. Good job. After an athlete has been tested in the laboratory, the scientists create a report about the athlete's individual results. The scientists show the athlete where the areas of strength and where the areas of opportunity. Taking their information about their own physiology back to their strength and conditioning coaches, back to their sports medicine staff, back to the nutrition staff, they're better able to customize programs so that the athlete's able to work smarter rather than just harder. Therefore, every rep, every sprint, every drill, everything they put in their body really counts. The athlete can feel confident that they've armed themselves with all the tools they need to leave it all on the field of play. Undergoing performance testing at the Gatorade Sports Science Institute gives athletes an invaluable look at how nutrition and hydration can change their game, help them reach their goals, and become the best athletes they can be. Bom, esse é um pequeno vídeo, né, mostrando as ações do Instituto. E um aspecto que eu queria também reforçar é que a necessidade, né, de se individualizar a estratégia de hidratação do jogador de futebol é uma tendência bastante forte na parte de fisiologia do exercício e nutrição esportiva, porque da mesma forma que o jogador tem o seu material esportivo, tem a sua chuteira, tem a sua dieta, né, ele também precisa ter a sua estratégia de hidratação, ou seja, consumir aquilo que ele realmente precisa de maneira específica, né? Isso pode não representar uma vantagem grande quando nós estamos falando de atletas recreacionais ou pessoas que praticam atividade física com a perspectiva da saúde. Mas quando o objetivo é desempenho, sem dúvida nenhuma, esse pequeno detalhe pode fazer a diferença e pode decidir uma partida ou decidir uma vitória. Tá? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, né, ficarem aqui nesse horário já do almoço, e com a correção do horário de verão, isso já dá 1 e pouco da tarde. Me colocar à disposição através do meu e-mail e também da rede social. E nós temos, eu acho que, alguns minutos, né, para fazer perguntas, caso alguém queira fazê-la, ou se não, muito obrigado pela atenção de vocês.